Olá, mais uma vez com vocês, o programa Arcanos Celestes é uma série destinada a divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Hoje nós vamos falar sobre o tema como as falsidades prendem o nosso entendimento, o entendimento da nossa mente. E para ilustrar esse tema, nós vamos ler Jeremias 38, 1 a 6. As palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E para nos ajudar a compreender mais profundamente esse tema, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter em nosso meio o reverendo Andy Heilman, vindo dos Estados Unidos, e ao qual vou perguntar agora o que essa história significa, reverendo. Boa noite. Boa noite. Jeremias representa a palavra e representa o Senhor quando estava no mundo pregando a palavra. E ele estava dizendo a eles que eles teve de sair da falsidade onde eles estavam, aquela cidade, porque estava falsificando totalmente a palavra lá. E se render para a Babilônia, admitindo que são cativos. Não é? E eles achavam que eles eram livres naquela época. Isso foi o tempo de Zedequias. Não é? Quando ele estava resistindo à Babilônia, embora que ele devia já foi conquistada e ele estava fazendo rebelião. Mas isso representa, então, a prisão que é para o Senhor, mas a prisão real era o próprio povo, a prisão de falsidades, não é? Que eles estavam presos. E as falsidades estavam atacando o Senhor. Por isso, ele também estava em tentação. Porque ele viu os próprios filhos dele, quer dizer, todo mundo é filho dele, rejeitando tudo as verdades que ele estava dizendo. Em vez disso, estava falsificando a palavra, que era representado pelo Jeremias, sendo jogado dentro deste poço, que esteve lama embaixo. Sim, e ali representava uma parte do processo de glorificação do Senhor e no qual ele estava sendo tentado. Então, a pergunta é, como as falsidades podem fazer-nos prisioneiros, não é? Como eles são como prisão por nós? Na verdade, as falsidades são uma coisa que prende a gente, porque, na verdade, o que acontece? Você acaba se tornando escravo de uma coisa que você não compreende, né? E toma atitudes, toma muitas vezes decisões que levam a você digamos assim, por exemplo, um casamento, né? A pessoa tem um casamento, muitas vezes é um casamento bom, mas ela deixa esse casamento buscando aquele amor platônico, aquele amor, né, digamos assim, decantado, né, pela literatura em prosa e verso, né? E que encanta, né? Mas que pode destruir, né, aquele casamento, porque a pessoa pensa que ela está
abraçando um amor maior. Né? É uma das falsidades nasty é quando a pessoa disse, eu casei errado. Pensando que era casamento nasty que era errado. Não, quando ele fez casamento. Não, que é errado é a atitude que ele agora tem por sua esposa e para casamento em geral. Mas a falsidade de hoje, todo mundo disse, tem que casar certo. Como se o momento do casamento que faça diferença. Fosse determinar isso. Né? Com quem eu caso? A pessoa que casa errado é a pessoa que não respeita o casamento. Eu me lembro um jovem uma vez dizendo, eu devo morar com ela para mim saber se ela vai ser certa. Eu disse a ele, se ela quer fazer isso com você, você já sabe que não vai dar certo. Não é? Mas as falsidades, tem muitas falsidades no mundo, não é? Esse é só um exemplo, na verdade. É só um exemplo de casamento, tem outros, não é? Que tem. Mas a pergunta é, se isso, a pessoa é condenada, não é? Por falsidades. Sim. Porque tem muitas falsidades no mundo, não é? Na aula de ciência, eles estão botando o mundo como se não existem ideias. Sim. Não é? Nem fala de ideias. Imagina se você estava até na sua própria loja de arte ou no museu de arte e não falava dos artistas. Agora eles ensinam criação sem falar do Criador. Do Criador. Então a pobre criança acha que a natureza por si mesma faz essas coisas. Sim. Não é? Mas ele é culpada. Isso é a pergunta. A criança não sabia diferente porque foi ensinado assim. Sim. E tem um número na doutrina dos arcanos celestes, a maioria destes ensinamentos sobre o próximo vem deste livro Arcanos Celestes. Agora estamos publicando volumes 2 e 3 deste livro. Só tem agora só os primeiros 6 capítulos de Gênesis, mas tem bastante mais volumes que vai sair. E nesses volumes, por exemplo, em 5037, ele fala do problema do presídio, que o presídio é quando a pessoa está nos princípios da falsidade. E ele cai em males na vida por causa desses princípios. Por exemplo, talvez ele perdeu seu casamento, ou ele fica negando Deus, e não é coisas assim. Ou pode ser muitas outras coisas que ele faz por noções falsas, não é? Sim. E muitas vezes na própria igreja, né? As pessoas leem a palavra e consideram tudo ao pé da letra, né? Tudo no sentido literal, né? E na verdade a palavra ela não foi escrita só para os homens no mundo, mas também para os anjos no céu. E de forma que ela tem um sentido literal, mas ela tem um sentido espiritual também que precisa ser compreendido. Por exemplo, no outro mundo, depois que morre, se a pessoa fez isso por boas intenções, ele achava que ciência vai curar tudo, ou outra coisa, mas está pensando no próximo, quando ele fez isso. Disse na outra vida ele pode ser salvo. Se ele tem aquela coisa de grão de mostarda, um pouquinho, uma coisa cintrela, bom dentro dele. O Senhor tem um amor pelo qual ele pode ser salvo. Mas ele precisa passar tempos difíceis lá. Que ele tem que largar os princípios que ele achava eram verdadeiros. E eles não vão fazer lavagem da mente lá. Eles vão deixar ele gradativamente e livremente ver a verdade. Então, o que acontece? Ele cai para esses poços, como Jeremias caiu. E lá, os infernais atacam com falsidades e tudo, até que ele veja que essas falsidades realmente vêm do mal. E desde que ele quer uma coisa boa, no fim, ele larga essas falsidades, se veste de novo naquela roupa nupcial, não é? E ele entra no céu, porque ele está agora aceitando a verdade. Mas como os pulmões, que representam entendimento, se não primeiro tirar a gás carbônica, a oxigênio não pode entrar. Se não tirar primeiro as ideias falsas, a verdade não pode entrar, porque os dois não podem ser juntos. Isso é falsificação da verdade. Sim. Primeiro tem que sair para o outro poder entrar. Né? E também não pode misturar o bem com a verdade, né? Aliás, o bem com o mal, né?
E tem outras ilustrações. Sim, por exemplo, a Trindade, né? Questão da Trindade, se a pessoa não se desvincula dessa ideia errada que foi passada pela igreja, que nós chamamos Velha Igreja, e que é produto lá do primeiro concílio da Igreja Cristã, o concílio de Nicéia, onde determinou-se que o Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes, e se a pessoa não solta essa ideia, né, ela não vai poder aceitar a ideia de um só Deus. Né? Eles ficam nessa prisão, essa coisa que eles acham, é interessante, eles acham que são salvos de um Deus com ira, pelo Filho com amor. E Filho se morreu no lugar deles, não é? Sim. E eles estão dizendo, se eu acredito nisso, eu vou ser salvo. Mas, do fundo, eles veem que não mudou a vida. Sim. E eles ficam com medo de condenação. Porque eles acham que devem ser salvos e eles percebem que não são. Então, eles acham que perdeu tudo. Então, essa falsidade se prende numa prisão. Que ele não sabe como ele pode melhorar a vida. Sim. Que diz, se ele tenta obedecer os mandamentos de Deus para chegar ao céu, que ele está tentando merecer o céu por ele mesmo. Sim. Então ele não sabe de onde ele vai ir. E na verdade a solução disso, ele se conscientizar, né, compreender que Pai, Filho e Espírito Santo são três atributos de um mesmo Deus e não três pessoas. Né? E a maioria só aprende isso na outra vida. Mas se ele se rendeu a Jesus pelo bom amor, e tem muitos cristãos bons. Ele consegue ser ilustrado lá e esclarecido. Né? Exatamente. Depois que passou essa prisão lá, ele vai ver que as pessoas ensinando isso era para dominar. O Conselho de Nicéia foi chamado pelo Constantino para botar uma ortodoxia lá dentro da igreja pela qual ele podia dominar a própria igreja. Muito bem. Então, mais uma vez, nossa gratidão ao reverendo Andy por nos esclarecer este tema e a gratidão também a você, que é o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos.